Segunda Guerra Mundial. A homossexualidade na Alemanha tinha uma maior liberdade e aceitação, especialmente em Berlim, mas isso começou a mudar assim que um homem chamado Adolf Hitler tomou o poder da Alemanha. Esse período talvez tenha sido o pior período para os homossexuais, especialmente os masculinos. A repudiação contra as lésbicas não era algo tão grande como a repudiação à homossexualidade masculina. A partir de 1933, as organizações gays foram banidas. Livros acadêmicos sobre os homossexuais foram todos queimados. Mais genericamente, sobre sexualidade humana. E alguns homossexuais assumidos do próprio partido nazi foram assassinados. Mas os integrantes do partido nazi que tinham mais importância não foram executados. Eles apenas foram obrigados a se adaptar às normas do partido nazi. As normas de sexualidade do partido nazi, mais especificamente. Estima-se que em 1928, cerca de 1 milhão de homossexuais viviam na Alemanha. E entre 1933 e 1945, mais de 100 mil homens foram registrados pela polícia como homossexuais, nas tais listas rosas. E destes, aproximadamente 50 mil foram oficialmente condenados. A maior parte desses homens foi aprisionado e entre 5 a 15 mil enviados para campos de concentração. Nesses campos de concentração, eles recebiam emblemas de triângulos rosas invertidos em suas roupas. O triângulo rosa foi um dos símbolos usados nos campos de concentração nazista. Indicava quais homens haviam sido capturados por serem homossexuais. Todos os capturados recebiam um emblema em suas roupas. E não podemos falar sobre homossexualismo na Alemanha nazi sem citar Ernst Hahn. Este foi um oficial alemão cofundador da divisão de assalto do partido nazista. Ernst Hahn era homossexual assumido e Adolf Hitler sabia disso. Mas Hitler precisava dele ao seu lado. Alguns historiadores dizem que Ernst Hahn foi um dos responsáveis pelo interesse de Adolf Hitler pela política. E ainda dizem que, embora Ernst Hahn concordasse com a maioria dos pensamentos de Adolf Hitler, ele não concordava sobre seu pensamento sobre os homossexuais. E alguns historiadores arriscam até dizer que ele estava ao lado de Adolf Hitler apenas para poder crescer militarmente e politicamente. Se essa era a intenção de Ernst Hahn, ele não viveu bastante para isso. Ele foi morto em 1934, aos 46 anos, na prisão de Munique. Ele foi morto pelas tropas aliadas de Adolf Hitler, logo após o seu suposto plano ser descoberto e ele se recusar a admitir a sua traição. E por falar em triângulo, também existia o Triângulo Preto, que tem origens na Alemanha nazi, onde foi usado para identificar as prisioneiras, além de mulheres de comportamento antissocial e que não representavam a mulher ideal nazi. Por esse motivo, até hoje, o Triângulo Preto é um símbolo usado pelas feministas na luta de direitos iguais entre mulheres e homens. O Triângulo Preto também foi usado para identificar os deficientes, os alcoólicos, os vagabundos e os grevistas. Para os nazistas, uma mulher lésbica não servia para procriar, ou seja, ela não era digna de viver em sociedade com outras mulheres. A era de Adolf Hitler matou mais de 20 milhões de pessoas. É claro que ele não foi responsável por todas as mortes, mas enquanto ele viveu, ele fez o possível para matar o máximo de pessoas que para ele sujavam a raça ariana, ou seja, a raça pura. Adolf Hitler realmente era um gênio, com poder de demagogia imenso, podendo manipular pessoas em massa. Os seus discursos são denominados como quase hipnóticos.
Mas eu tenho certeza que a sociedade não precisa de gênios como este.